De volta com o nosso programa. Daqui a pouquinho tá as notícias do mundo dos famosos. Alan Caniço já chegou para contar tudo pra gente o que tem acontecido com os famosos aí nos últimos dias, principalmente também no fim de semana. Tem a nossa culinária. Eu vou preparar para vocês um prato alemão chamado Hackpit, ou na versão brasileira, carne de onça. Agora eu fiquei sabendo também que tem um desafio na cozinha. A dona Maria Cândida vai preparar também alguma coisa pra gente. Vamos ver, vai ser divertido com certeza. Me diz aí, você já parou para pensar que nas horas de muita raiva, literalmente, rangemos os dentes? Comigo acontece isso. Muitas pessoas, durante o sono, apresentam sintomas semelhantes. À noite, os músculos da face também se contraem, o que pode causar danos a várias estruturas aqui da nossa boca. Isso porque a força desses movimentos chega a ser até 10 vezes maior do que a usada para mastigar. Mas será que é possível controlar o que nós chamamos de bruxismo? Hoje nós estamos recebendo novamente a cirurgiã dentista Natália Vasconcelos para esclarecer todas essas dúvidas. Doutora, bom dia. Obrigado pela presença. O assunto então é bruxismo. É muito comum? Sim. Bom dia. Mais uma vez é um prazer estar aqui esclarecendo agora um assunto que muitos pacientes não sabem que tem. Inclusive, normalmente o diagnóstico do bruxismo é feito, às vezes, por algum familiar, pela esposa, pelo marido, pelos pais, porque não acomete só os adultos, também acomete os jovens e os adolescentes. Não tem uma idade específica para acontecer então, é isso? Não, crianças também podem ter. Depende, normalmente a gente fala que durante de 2 aos 4 anos acontece, dos 6 aos 10 e dos 16 aos 18, que são fases de modificações, são as fases onde a criança acaba descobrindo muita coisa e passa, às vezes, por alguns momentos de dificuldade, o que acaba cometendo e acarretando no bruxismo. De uma forma muito leiga, bruxismo eu posso dizer que é o ranger dos dentes à noite. Na verdade é exatamente isso. O bruxismo é o ranger ou apertar dos dentes durante a noite. Hoje em dia existe uma nova nomenclatura, tá, para o bruxismo no caso da parte diurna, que seria no apertar ou ranger dos dentes. Seria, no caso, o briquismo. Briquismo? Briquismo, mas é bruxismo também? É bruxismo também. É que ganhou um apelidinho novo aí. Exatamente, é isso, tá? Exatamente. A gente associa mais o briquismo ao paciente que aperta os dentes. Porque normalmente durante o dia você não vai ranger, você vai apertar. Você está no momento de tensão, o que acontece? Você costuma apertar os dentes porque você está estressado ou porque você está tenso. Então, o paciente que percebe que faz isso, é interessante procurar um profissional, porque pode acabar utilizando uma placa ou então fazendo uma boa anamnese. Mas nesse caso, o problema é fazer isso sempre. Porque a gente tem aqueles momentos em que as coisas fogem do controle, o motorista passa atravessado na nossa frente, alguém pisa no nosso pé, ou a gente bate o dedinho na cadeira, na mesa, e aí fica aquela tensão. Eu mesmo tenho esse hábito de apertar, pressionar os dentes. Mas não é algo comum, não acontece todas as horas. Às vezes você não percebe que é algo comum. Você só percebe, às vezes, naquele momento que, eu tô estressado, eu tô no trânsito, eu apertei. Mas, às vezes, você tá sem querer no computador, fazendo alguma coisa ou lendo alguma coisa, você tem o hábito de apertar. Ai, ai, ai. Então, isso não é interessante, não é bom para os dentes, nem apertar e ranger os dentes. Não é interessante, porque isso vai acometer e acontecer um problema sério futuramente. Porque, às vezes, o paciente ele procura o otorrino. Eu sinto muita dor de ouvido, eu sinto zumbido no ouvido, ou procura um neurologista porque tem muita dor de cabeça. E quando a gente vai olhar o histórico do paciente e você começa a procurar os problemas e a causa disso, quando vê, é a boca, é o bruxismo. Tanto o bruxismo como o briquismo são classificados como doença? Sim, são doenças, na verdade é uma disfunção da mastigação, o que leva a esse problema do ranger dos dentes. Na verdade, hoje em dia não tem nenhum fator que a gente associe diretamente que desenvolve o bruxismo. Só que o bruxismo associado a outras questões, como questões psicológicas, hoje a gente fala que a questão psicológica, como o estresse, está sempre associado ao bruxismo. Pacientes que acabam não tendo uma vida saudável, não conseguem realizar exercícios físicos, pacientes que têm uma vida mais sedentária, você acaba associando também ao bruxismo ou briquismo. Então não é apenas o dentista que vai resolver o meu problema. São vários fatores que são analisados, eu tenho que cuidar cada um para poder eliminar o bruxismo, então. Seria isso? E seria isso. Então, na verdade, é um tratamento multiprofissional,
tá? Sempre será dessa forma, não vai ser só o cirurgião dentista que vai solucionar o problema, mas normalmente é um tratamento longo. Então, muito paciente fala, mas eu usei placas, porque existem algumas placas de acetato que são flexíveis, as mio-relaxantes, como são chamadas, e as placas rígidas, que são utilizadas para que o paciente ele não desgaste os dentes. Normalmente, essas placas são utilizadas no período da noite, mas, na verdade, elas só vão ter uma ação paliativa. Tá. Não vai resolver... Não vai eliminar o problema. Exatamente, isso. não vai na raiz do problema. O que acontece é o bruxismo, você vai utilizar a placa, mas, às vezes, o que acontece? O dente normal, ele tem uma altura. O dente que é desgastado, essa altura ela é perdida. Automaticamente, isso prejudica na face do paciente. Você também, normalmente você percebe um paciente que tem bruxismo, a parte muscular é bem rígida. Até você olha a face do paciente, é até mais gordinha, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Por quê? Porque ele tem essa parte muscular muito tensa, muito tensionado. E isso tudo acaba prejudicando. E devido a esse desgaste dos dentes, ele tem uma perda da dimensão vertical. O que seria isso? Seria da altura dos dentes que fazem com que o nosso rosto fique harmônico. Automaticamente, com essa perda, a gente fica com as comissuras mais aparentes, a gente fica com a expressão mais envelhecida. Então, a gente precisa devolver para o paciente aquilo que ele perdeu. E isso não é de uma hora para outra, porque esse desgaste não foi de uma hora para outra. Foi uma coisa gradativa que foi acontecendo. Tem como recompor esse desgaste? Sim, tem como recompor, com prótese. Então, o paciente ele precisa ser reabilitado com novas próteses. Então, por que a gente fala que é um tratamento longo, não é um tratamento rápido? Porque, primeiramente, a gente coloca alguns provisórios e aí a gente vai devolvendo gradativamente para o paciente aquela altura perdida. Sem contar que antes, acredito, tem que tratar a raiz do problema. Sim, exatamente. Então, procurar orientar já o paciente. Você faz exercício físico? Você tá... Exercício físico Exercício físico, Por quê, claro, Natália? porque você tem o estresse, você está tensionado, você trabalha sobre pressão o tempo inteiro. Você precisa descarregar essa pressão de alguma forma. Você precisa descarregar essa tensão. Como? Realizando, às vezes, boxe, a gente indica bastante, que é bem interessante. Boxe. Para desestressar, relaxar mesmo. É bem legal. E o paciente, às vezes, realiza uma natação porque você precisa apagar um pouco, esquecer um pouco os problemas e pensar em você. Então, o exercício físico é essencial. Normalmente, na criança, quando os pais procuram a gente, às vezes a criança está passando por algum processo de dificuldade na escola, ou às vezes os pais estão se separando, ou os pais que trabalham muito e acabam deixando a criança com alguma babá. São fatores ou os avós. completamente externos que vão interferir nessa situação. Exatamente, são fatores extrínsecos, né, que afetam o paciente. Então, por isso que o profissional, ele precisa analisar o paciente como um todo. Então, o cirurgião dentista hoje, ele não pega um paciente e olha apenas os dentes dele. A gente precisa analisar toda a parte psicológica para você poder dar um diagnóstico correto para aquele paciente e não realizar um tratamento que vai ser apenas paliativo. E o paciente vai sempre procurar e falar, olha, eu estou com problema, eu estou sentindo dor, eu ainda arranjo os dentes. Aí não vai resolver, não vai ter solução. Bom, o assunto hoje é bruxismo, nós estamos conversando com a cirurgiã dentista Natália Vasconcelos. Dona Natália, eu tenho um termo técnico aqui, olha, bruxismo de vigília. O que é isso? O bruxismo de vigília é assim, às vezes o paciente, quando a gente busca, se a gente está passando por um momento de tensão, né, exatamente o que a gente falou, a gente vai realizar o bruxismo, a gente vai ranger os dentes, naquele momento de tensão que eu estou passando. E aí o que acontece? O paciente acaba desencadeando esse bruxismo devido àquela questão. Não que o paciente tenha o bruxismo sempre. É o que você até relatou. Às vezes, em alguns casos, em alguns momentos, eu acabo apertando os meus dentes. Será que eu tenho bruxismo? Então, por isso que, no seu caso, você vai procurar um profissional, vai relatar essas questões e começar a tentar entender se você sempre tem ou se é em momentos de, como eu posso falar, de desfalque. Então, aconteceu algum problema, eu preciso agir de uma forma rápida. Sempre eu sou em algumas situações. Exatamente, é isso, porque o que acontece? Quando a gente está passando por um momento de dificuldade, é do nosso corpo. O sangue, ele sai dos órgãos vitais e vai para as extremidades, porque ou você vai bater ou você vai correr. É mais ou menos assim, é dessa forma que acontece o Bom, bruxismo. nós temos imagens, então, Natália, para ilustrar essa nossa conversa. Vamos dar uma olhadinha para a gente poder melhor entender toda essa situação. Isso é uma boca desgastada, é exatamente. isso? Eu quis começar pelas imagens, aí você tem um bruxismo, um desgaste bem grande. Você tem tanto na parte superior quanto na parte inferior, então em cima e embaixo. Às vezes o paciente, normalmente ele não tem nas duas
nas duas arcadas, normalmente é em apenas uma. Nesse caso, ele perdeu totalmente a dimensão vertical, que foi o que a gente relatou na anteriormente. Frente, é isso? Sim, eu até sim. achei que bruxismo acometesse mais os dentes do fundo. Não, normalmente acomete mais os anteriores, porque o paciente ele começa a perceber os dentes anteriores, a face de esmalte é mais fina do que os posteriores. Então, sim. o desgaste começa inicialmente Começa lá atrás. na parte anterior, aqui na frente. Ah, na frente, tá. Isso, e aí nós temos aí a placa, né, que foi o que a gente relatou que seria um tratamento paliativo para ser utilizado. A plaquinha, ela inibe o contato entre as dentes, duas né? arcadas, Okay. Exatamente. Vai inibir o contato. Mas isso não significa que vai resolver o problema. Tá? Então, inicialmente, você vai colocar a placa. E para o paciente, a questão que eu coloquei, como a gente devolve para o paciente aqueles dentes desgastados que ele perdeu, a gente coloca as próteses, os provisórios, e já coloca a placa em seguida no paciente. E aí você consegue manter aquela altura que você devolveu, porque senão o paciente vai quebrar tudo. Nada vai ficar na boca dele. Tem mais fotos? Tem mais imagens. Fotos? Então tem mais imagens para a gente ver. Aí, no caso da criança, que a gente, inclusive, comentou que não acomete só os adultos, tá? Então, a criança também tem esse desgaste. Aí dá para você ver, eu peguei essa imagem porque o que acontece? Quando você tem o desgaste, você tem a perda do esmalte. E a erosão ácida, né, que hoje está muito presente, a gente utiliza muito refrigerante, muita coisa ácida, também ajuda a prejudicar e aumentar esse desgaste. Então, o paciente que é bruxista e consome muita coisa ácida acaba cometendo. Eu quis mostrar o que acontece com a placa depois de um período. Essa é a plaquinha depois do período? Exatamente. Olha, é surpreendente a acrílico. imagem, gente. Olha isso. Exatamente, você vê o desgaste. Então, por isso que o paciente, às vezes ele coloca a placa e dura 3 meses e fala, acabei de fazer, já está desgastado, já furou, tem que trocar. Então, aí a gente consegue também analisar o tipo de bruxismo que o paciente tem, qual é a intensidade. Então, é importante sempre mostrar. A placa ela é importante porque ela é paliativa, mas ela também tem que ser trocada. Nesse caso, eu estou vendo uns pontinhos azuis na placa. Isso, é como se fosse um glitter. Às vezes a gente acaba utilizando porque o paciente... Para dar uma enfeitadinha. Exatamente, Tá bom, ainda mais em criança que para utilizar. Então, a gente acaba enfeitando para ficar mais bonito. Natália, tem como prevenir essa situação, evitar que o bruxismo aconteça? Sim, assim, as primeiras, principalmente para os pais quando são crianças, primeira percepção de desgaste, principalmente ao dormir, que normalmente em criança acomete mais ao sono, procurar o profissional o quanto antes, porque às vezes algum fator psicológico está sendo essencial para acometer e para estar acontecendo esse bruxismo. E já começar a alterar essa questão, mudar um pouco os hábitos, isso vai facilitar. No caso do adulto, se ele já estiver passando por um momento de estresse, estiver passando por algum momento que está cometendo, ele já procurar, já vou procurar um profissional. Aí, se o profissional já orienta, tenta fazer um exercício físico, talvez procure um psicólogo, às vezes o fonoaudiólogo, porque o fato dos desgastes faz com que dificulte a posição da língua, porque você não está com o dente na posição correta. Então, às vezes, você precisa procurar um fonoaudiólogo também. Então, tem como, sim, a gente diagnosticar no início e evitar que ocorra esse desgaste, como a gente viu nas imagens. É cada vez mais comum as pessoas procurarem um consultório para tratar bruxismo? Na verdade, os pacientes, aquilo que eu falei, normalmente o paciente não sabe que tem. Então, quando ele vai ao consultório, ele vai por alguma queixa, ou por dor, ou, no caso, quando o desgaste está muito excessivo e acabar cometendo a estética. Mas, ainda, eu acho que os pacientes eles precisam levar um pouquinho mais em consideração essa questão do desgaste. E, às vezes, se a esposa, porque muitos maridos falam, não, mas você está sonhando, imagina. Se a esposa relata, ou o marido, procure sim um profissional. O barulhinho à noite para dormir, naturalmente, deve ser feito com esse ranger dos dentes, Sim, né? e é muito forte o barulho, incomoda bastante. Então, procure sempre um profissional se alguém relatar que ouviu esse barulho. Certo. Natália, muito obrigado mais uma vez pela presença. Se que alguma agradeço. dúvida ficou, é só escrever pra gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Depois, é claro, você também vai poder rever essa nossa entrevista em nosso facebook.com/programa Tudo Posso. Maria Cândida, agora é com você. Eu percebo que seu convidado está mais moreninho, eu sei que ele foi para a praia nos últimos dias. Ele vem contar as coisas dos famosos, mas a gente também conta as coisas dele aqui também. É com vocês. É o feriado, né, Rafael? Uns trabalham pra caramba, né?
e outros se divertem, como o Rafael. Aproveitam pra descansar. Tudo bem, Aaron? Mas como vai? moreninho, tudo bem? Moreninho é uma coisa que eu não fico literalmente. Nunca? Nunca. Pelo contrário, eu fico rosa se eu pegar sol, viu? De queimadura. De ir até pro hospital, né? Não dá muito certo não. Moreninho eu não vou ficar tão cedo. Mas eu gosto de você, branquinho, mas Obrigado. Bom, então chegou a hora de que todo mundo sabe, vamos falar sobre celebridades, sobre os famosos, o que aconteceu no final de semana, no feriado, e quem tá com a gente é o Aaron Hakanishi, do site TV Foco. Sempre uma delícia estar aqui com vocês. E a gente também adora quando você vem. Vou começar só o quadro mandando um beijo pra Flor, que trabalha aqui na Rede Família também, né, com Versátil Atual. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Flor na semana passada, foi muito legal. Uma pessoa bem simpática. Ela então, é bem simpática só mesmo. Só deixar esse beijo, ela confessou que é telespectadora nossa, inclusive. Oh, que bom! Então um beijo pra você, Flor. Eu encontrei em Ribeirão Preto, a gente já falou de Ribeirão Preto aqui, e ela, nota 10, super simpática. Aliás, toda a equipe da Rede Família. Olha, não é porque eu tô trabalhando aqui, mas as pessoas são muito legais, muito simpáticas, muito acolhedoras. É bem gostoso. É muito bom trabalhar assim, né? É. Bom, vamos começar então, vamos lá. A gente vai falar da Angélica. Ela participou do relançamento de um programa que fez muito sucesso na década de 80. Globo de Ouro. Globo de Ouro. Nossa, amava o Uma Globo delícia de Ouro. programa, né? Nossa, muito legal. E o programa foi relançado na TV Paga. E lá nesse programa, uma outra pessoa que fez muito sucesso com ela, você deve lembrar, Maria Cândida, é o César Filho, que ele participou muitas vezes da atração, e para participar do relançamento, Angélica e César Filho estavam nessa festa. A mídia noticiou que a Angélica... Agora, o César Filho estava fazendo o que nessa festa? Só estava de convidado? Ele foi convidado porque como ele fez parte do programa... do programa anterior, da primeira versão. E agora tem esse relançamento, ele foi um dos convidados, né? Entendi. E o César Filho estava lá, estava também o Maurício Matar, e a mídia noticiou que a Angélica, para evitar reencontrar o ex-noivo, para quem não sabe, ela teve um longo affair aí. Muito. Ela chegou a ser noiva do César Filho. Chegou né? Eles tiveram uma vida longa aí. E para evitar este contato, a mídia noticiou que a Angélica saiu rapidamente da festa. Ela fez aquela apresentação do voo de táxi, aquela música que a consagrou como cantora naquela época. E aí... era uma apresentadora infantil e tudo, então a gente entende. Enfim, não era uma cantora, uma apresentadora que cantava ali, né? E aí ela acabou saindo dessa festa aí do Globo de Ouro, acabou saindo antes do término. Aí a mídia noticiou que ela quis evitar um contato com o César Filho, também com o Maurício Matar. Porque o Luciano Huck não estava na festa. O Luciano Huck não estava na festa, e vale lembrar, claro, que a Angélica é muito bem casada, comemorou 10 anos de casamento. 3 filhos, né? Bem bonitos, por sinal, né? A Eva, que eu sempre falo, é uma fofa. E então ela está muito bem casada. Se isso é verdade, a gente não sabe ao pé da letra, mas a gente pode dizer que a Angélica está com um casamento aí bem equilibrado. Ela não precisaria evitar o César Filho. E o César Filho também super bem casado, Super bem casado e de emprego novo, né? Recém-contratado aí da Record. César Filho tá mandando bem. Tá eu gosto dele, acho ele muito simpático, já falei isso aqui. Quero falar de novo. Eu também gosto muito, viu? O César Filho sempre recebe a gente ele com muita sério, simpatia. Era bacana e tudo. Então. E a Angélica também é uma graça de pessoa. Enfim. Agora eu vi uma foto aqui do Márcio Garcia. Márcio Garcia também marcou presença lá na festa. Outros artistas estiveram aí nesse relançamento, né? O Maurício Matar também estava, ele também foi um dos ex-namorados. Mas a Angélica não teve muito namorado, não. A Angélica sempre foi muito correta. Relações estáveis, né? Como é o sempre casamento agora. Que bom, né? Que bom que dure. Que ótimo. Próxima notícia. Há uma lição de vida agora, viu? Eu até li essa entrevista, a Arlete Salles, que estava afastada da TV aí, ela vai voltar em breve, o ano que vem ela vai estar numa novela, Maria Cândida, e ela venceu uma doença pesada, viu? Ela venceu um câncer de mama e ela deu uma entrevista aí contando como foi esse processo. Eu fiz questão de ler essa entrevista, foi capa, apurar, né? Foi capa, para contar tudo aqui para vocês. A Arlete Salles aí conseguiu, ela acabou descobrindo essa doença no ano passado, em janeiro. Você vê aí na foto que a gente trouxe, ela tá com os cabelos bem curtinhos, né? Ela falou que no estágio da doença, esse é o primeiro susto que ela tomou, né? A questão cortar o cabelo, né? Dos cabelos, ainda mais, acho que pra qualquer um, mas ela que também trabalha com imagem, tem aquela coisa... Ela falou que depois isso foi o de menos, né? Porque realmente aí... Quimioterapia e tudo aí... Lutar pela vida, literalmente. E sabe o que é legal que ela disse nessa entrevista?
que ela recebeu o apoio de diversos amigos e principalmente da Thaís Araújo. Aí que a gente descobre quem é realmente nosso amigo. Diz que a Thaís Araújo ligava todos os dias para saber se ela queria dar uma volta, distrair, para poder não ficar ali, né, com a cabeça ali somente na doença. E a Arlete Salles, que é uma parceira aí de longa data do Miguel Falabella, diz que ele também deu um grande apoio para que ela conseguisse aí vencer essa doença. Ela está curada agora. Que bom. Muito bom saber disso. Muito bom. E nessa hora a gente descobre quem são os nossos amigos de verdade, Então. né? Quando a gente não tá lá por cima, brilhando e tudo, a gente vê Tá vencendo quem essa realmente, doença. exatamente, quem realmente tá do nosso lado e quem não tá. Esse é um apoio imprescindível, não é? Exatamente. Mas olha, toda a sorte, toda a saúde do mundo pra ela. Ela porque, merece. além de ela merecer, como qualquer ser humano, ela é uma excelente atriz, né? Sem dúvida. Então, ano que vem a gente confere aí a volta de Arlete Salles na TV brasileira. Ótimo. Bom, agora a gente vai falar de uma outra coisa muito interessante. Imagina você, Maria Cândida, você é uma pessoa conhecida do público, você tem uma irmã gêmea idêntica a você. Imagina que situação pra irmã gêmea, eu diria, hein? A Gisele tem uma irmã gêmea, mas não é idêntica a Então. ela, né? Agora eu já sei quem você tá Você falando. já sabe quem é? A gente tá falando da Renata Vasconcelos. Ela é uma das principais jornalistas da atualidade aí. Ela tem uma irmã gêmea idêntica. Uma irmã gêmea, olha. Ela tem uma irmã idêntica a ela. E Nossa, e é idêntica mesmo, né? Vamos mostrar a Muito. foto? Essa do lado... Quem tá assistindo a TV agora, do lado direito do vídeo, quem é? É a Renata. Não, que a tá do rindo. lado direito. Não, a que a tá que rindo. está séria é a Renata. A que tá séria é a Renata? É a que tá séria. Aí eu pensei que fosse a Isso outra. até é uma dúvida que sempre gera. Quem é quem? Olha, tá vendo? A dúvida acontece. E aí a irmã, a Nossa, Lanza, idêntica. idêntica, não é? A Ela irmã mexe dela com chama moda, Lanza. Ela né? Ela é xiita, super conhecida. bacana, né? E aí ela foi questionada, e aí, você se incomoda com essa história de estar na rua e alguém pedir autógrafo? Ela falou que não. Mas ela não diz como é que ela age, né? Você daria um autógrafo? Como é que você faz numa situação dessa? Ela fala, não sou a Renata Vasconcelos. Eu particularmente não daria. Eu falei assim, Então, é minha irmã, não sou desculpa. Mas se a pessoa insistisse em tirar uma foto, eu falava, tá bom, valendo, tira, né? O pessoal vai ficar na dúvida mesmo de quem é. É verdade. Então Próximo. aí, essa novidade aí, essa curiosidade As revelada. duas lindas, elegantes, ótimo. Bom, agora a gente vai falar da Regina Casé. Ela tá no alvo aí de diversas polêmicas, comanda um programa aí, e dizem pela mídia que ela ficou bastante, deu um ataque de estrelismo, como dizem, né? Na gravação de uma vinheta de final de ano da emissora que ela trabalha. A Regina Casé tem essa visão aí, essa imagem bem popular, mas disseram que nesse dia ela não estava muito de bom humor. Ela pediu um maquiador exclusivo, disse que não ficaria ali esperando, porque você sabe que essas coisas geram horas pra gravar, é muita gente, tem toda aquela coisa, aquele equipamento e tal. Mas Neste caso, todos eram bem famosos, né? todos bem famosos, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha o mesmo direito. E é o que foi dito pra Regina Casé. Regina Casé não é de hoje, tem aí se envolvido em algumas polêmicas e algumas coisas que não condizem com a imagem que a gente tem dela. Mas aí ela fez essas exigências e parece que nenhuma delas foi atendida, viu? Deixaram bem claro, Regina Casé, você é como qualquer outro artista desta casa. É. Pegaram ela num dia ruim, No será? fundo, todo mundo vai pro mesmo lugar depois Não que é? morre, Eu né? sempre digo isso, e é verdade. Ninguém vai pra um lugar especial. No máximo, no cemitério vai ter alguma coisa diferente e Rico tudo, ou mas pobre, olha... enfim. Então é o que a gente cultiva aqui dentro, que é o que fica. fica. De verdade. Exatamente. Muito bom. Agora a gente fala da Débora Seco. Débora Seco é uma atriz que particularmente eu gosto muito e ela vai viver uma personagem um tanto polêmica e difícil. Qual? Suzane von Richthofen, aquela famosa... Acho que ela tem não... tudo a ver, porque ela até parece... Porque, assim, Ela lembra um pouco pelo um pouquinho esse perfil. cabelo, né? Lembra um pouco. E eu acho a Débora ótima É uma atriz e tanto, né? Ela- E ela fez a Bruna Surfistinha naquele Fez, filme, foi teve outros muito, papéis. muito bem como Bruna Surfistinha. Ela entra de vez no Ela personagem, entra, né? é. Não, mas ela tá também nisso, desde o Confissões de Adolescentes. Acho que Então. antes até ela era atriz. As pessoas têm um pouco de preconceito, às vezes, porque ela é muito bonita, Muito. né? Mas e às tem vezes muito talento. faz muita novela, então às vezes a gente não tem preconceito com quem faz novela, quem não faz outros tipos O de coisa. cinema brasileiro mas ela também. tem feito muito cinema. Tem um filme que tá agora Que em ela é cartaz portadora que de chama um- Boa Sorte. É, E nesse filme ela emagreceu
se não me engano, acho que 15 quilos pra viver a personagem. Imagina só que mudança drástica. Exatamente. Ela engorda, emagrece, engorda e emagrece pros personagens, Caracterização né? de personagem. Que maravilha Não poder é fácil fazer não, isso. né? Mas boa sorte pra ela. Eu acho uma história fantástica da Suzane. Eu acho que, assim, tem que ser um roteiro muito bem feito. Pra ser abordada com muito né? cuidado, Muito por sinal, cuidado, né? Porque exatamente. é Mas impactante o mas é uma negócio. história de filme, né? De filme. Ela vai viver esse personagem aí, tem tudo a ver, Muito né? bom. Muito obrigada. Obrigado, Ai, viu? volte Uma sempre, que a delícia gente tá aqui. adora você aqui. Obrigado. E você sabe que você pode ficar pra comer, né? Ah, é, porque eu tô sabendo que hoje você vai fazer uma receita Não, você- deliciosa. hein? Não, o Rafael também vai fazer uma receita. Ele vai fazer uma, eu vou fazer outra. A minha é os mais dois. simplesinha, sim. Mais simplesinha, mas vamos ver se ele vai gostar. A culinária hoje está imperdível, gente. No próximo bloco eu vou pra cozinha, Rafael vai pra cozinha numa receita alemã que chama Rockepeter. Vamos ver o que ele vai fazer, hein? Já vi tudo arrumadinho, ele já arrumou pãozinho, não sei o que e tal. Daqui a pouco a gente já volta.